Té encara Lisa com firmeza. Ele diz que o lugar dele é ao lado da esposa e da filha. Logo em seguida, pede a Raul que o leve para casa. Raul, sem hesitar, concorda, mas Té avisa, só vai marcar uma hora ali. Depois encontra Raul no mesmo lugar. Lisa, surpresa, não acredita no que está ouvindo. Josefa, assustada, comenta que Té piorou. Raul balança a cabeça, achando que ele está em mais uma crise. Josefa se espanta ainda mais. Será que ele quer voltar para a ex-mulher? Sérgio intervém. Explica que Té está lúcido, e que, na cabeça dele, tudo de ruim começou depois da separação. Josefa discorda com firmeza. Ela lembra. Ele já era infeliz com Diná. Lisa, perdida, confessa que não entende nada. Raul então solta, em tom sincero. Lisa, você é o amor da vida dele. Mas, nesse momento, talvez ele precise da força de Diná. Josefa rebate na hora. Força. Essa é a última coisa que Diná pode dar agora. Sérgio insiste. Certa ou errada, a vontade de Té precisa ser respeitada. Joseph entra na discussão. Argumenta que, se o que ele precisa é segurança, ninguém melhor que a mãe para dar. Sérgio retruca. Nem sempre é assim. A decisão deve ser dele. Raul lembra outro ponto importante. Mesmo que Diná aceite, ela acabou de sair do hospital, depois de uma crise de angina. Té, surpreso, abre os olhos. Como assim? Por que ninguém me contou que Diná estava doente? Sérgio tenta acalmar. Foi só um susto. Ela já está em tratamento. Josefa aproveita e tenta convencê-lo a ir com ela para casa. Mas Té, firme, se recusa. Já decidi. Vou voltar. Para onde nunca devia ter saído. Vou para minha casa. Lisa, devastada, desabafa. Então eu não representei nada para você. Tudo que vivemos foi apagado da sua cabeça. Raul corre para acalmá-la. Explica que não é isso. A questão é outra. Diná ainda está frágil e não pode assumir a responsabilidade de cuidar de Té agora. Josefa então afirma que vai falar com Alberto. E, se ele disser que a ida de Té para a casa de Diná pode ajudá-lo, ela mesma pedirá isso a Diná. Raul não concorda. Mas Lisa, abatida, se despede. Ela decide ir embora. Nesse momento, Edneia chega agitada. Conta para Sininha e vovó que está acontecendo o maior bafafá lá fora, porque o pessoal da vila quase bateu em Carmen. Vovó se anima só de ouvir falar em briga. Sininha dispara. Bem feito. Carmen não passa de uma mau caráter. Bárbara se indigna. Absurdo o que estão fazendo com ela. Mazinha rebate. Absurdo foi o que Carmen fez com o mascarado. Abandonou quando ele mais precisava, e ainda humilhou. Tibério lembra que o pobre sofreu um golpe muito grande. Hélio questiona, mas afinal, o que Carmen fez de tão grave? A discussão se acalora. Bárbara afirma que Carmen nem sabia que o dono era o mascarado. Hélio considera injusto exigir que ela permanecesse ao lado de um homem desfigurado. Tibério defende Donai. Chama-o de generoso e sensível. Diz que, se ele desapareceu, foi por amor, para poupar Carmen, ou porque percebeu que a beleza tinha muito peso para ela. Vovó e Sininha concordam em coro. Logo depois, Tibério revela. O protetor de Adonai voltou, trazendo um recado duro. Tudo que se faz aqui, se paga. Vovó e Sininha reforçam juntas. Aqui se faz, aqui se paga. Os jovens da vila se revoltam contra Carmen. Culpam ela pelo desaparecimento do mascarado. Lisa intervém. Defende Carmen. Mais tarde, procura o mascarado e desabafa. Estão infernizando a vida dela por sua causa. E sim, você também tem culpa. Porque Dona Sininha anda espalhando que você não sai mais de casa. Só porque Carmen te rejeitou. Lisa, revoltada, não se contém. Ela dispara. Isso não é verdade. Explica que ele desapareceu sem dar notícias. Deixou Carmen acreditar que estava morto. E depois voltou, de repente, esperando que tudo fosse como antes. Defende a amiga. Lembra que Carmen também tem sentimentos. Também sofre. Também se confunde. Irritada, Lisa solta em voz dura. O que você sente? Isso não é amor.
Amor de verdade é o que Té sente por mim. Logo em seguida, respira fundo, pede desculpas pelo nervosismo. Confessa, acabou de levar um fora. Desabafa que não quer voltar para casa. Não quer ver ninguém. Só precisa ficar sozinha. Com voz baixa, pergunta se pode ficar ali, no andar de cima. E pede, por favor, não conte a ninguém que ela está ali. Nesse momento, Tibério chega. Chama o mascarado. Diz que ele precisa sair daquela toca. E revela, há um trabalho muito importante esperando por ele. Tibério o leva até o povo da vila. Lá, todos prepararam uma festa em sua homenagem. Enquanto isso, Lisa adormece na casa do mascarado. Em seus sonhos, revive momentos ao lado de Té. Mais tarde, Mauro se aproxima de Carmen. Cumprimenta a moça. Mas Bárbara, atenta, pede que Mauro não a provoque. Lembra que ninguém imagina a dor que Carmen está passando. Bárbara explica a Mauro. Conta que o noivo desaparecido, o mascarado, sofreu um acidente. Ficou deformado. E que Carmen não quis mais nada com ele. Por isso, a vila inteira guarda rancor dela. Mauro, solidário, propõe um jantar a 3. Mas Carmen recusa com delicadeza. Agradece. Deseja que se divirtam. Enquanto isso, em outro canto, Bia, nervosa, confessa que quebrou alguma coisa. Igor, irônico, dá os parabéns. Ela reclama. Não entende. Arrumou toda a casa dele e levou bronca. Agora, quebrou a janela. E ele parece ter gostado. Igor sorri. Diz que é sempre bom abrir brechas. Porque entra mais luz. Bia suspira. Admite que não entende o que ele fala. Mas gosta de ouvir. Igor então filosofa. Diz que cada caco de vidro reflete uma imagem. Mas aquilo não é o mundo real lá fora. É só ilusão. A verdade é outra coisa. Bia, intrigada, pergunta de que verdade ele fala. Igor responde, da verdade dela. Ela admite, não a conhece. E ele explica, essa verdade está dentro dela. É uma busca pessoal, intransferível. Só ela pode descobrir. Enquanto isso, Josefa, emocionada, abre o coração com Diná. Confessa que sempre quis ter aquela conversa, mas nunca teve coragem. Admite que nunca agradeceu pelo que Diná fez por seu filho. Nem antes. Nem agora. Diná, serena, responde que não precisa agradecer. Té merece. Mas Josefa insiste. Diz que Diná sempre foi melhor para ele do que ela própria. Sempre soube o que ele precisava de verdade. A segurança de uma família. Algo que ela, Josefa, negou ao filho. Diná se surpreende. Afirma que sempre a considerou uma excelente mãe, apesar das diferenças do passado. Josefa lembra ainda. Diná pagou o tratamento de Té. Diná admite, quase constrangida, não queria que ninguém soubesse. Josefa reconhece o gesto. E, emocionada, revela o quanto custou para estar ali, já que é orgulhosa. Por fim, respira fundo. E pede a Diná que receba seu filho de volta. Diná, atonita, pergunta, foi Té quem pediu para voltar? Josefa confirma. Diz que sim, é tudo que ele quer. Diná, surpresa, questiona. Mas, por que isso agora? Josefa respira fundo. Explica que é difícil entender, mas que esse é o desejo do filho, e que o psiquiatra recomendou respeitar. Com lágrimas nos olhos, acrescenta: hoje, você representa segurança para ele. Por favor, não negue isso até. Diante do apelo, Diná concorda. Josefa, emocionada, abençoa. Mas Diná deixa claro: ele só pode ficar aqui, porque é o pai da minha filha. Nesse instante, Josefa solta sem pensar. Culpa Alexandre. Maroca reage assustada. Como assim? Como pode culpar meu filho, que já faleceu? Josefa tenta se corrigir, mas Maroca se sente ofendida. Tremendo de nervosismo, Josefa explica: falei demais. Estou nervosa. Mas Alexandre morreu jurando vingança. Diná intervém. Chega. Calma. Eu entendo seu nervosismo, Josefa. Mas Alexandre já está morto. Então,
Não toque mais nesse assunto. Nem diante de mim. Nem diante da minha mãe. Josefa pede desculpas. Diná muda o tom e pergunta sobre Lisa. Josefa conta que Té pediu para ela se afastar. Diná se espanta. Lembra que os dois estavam apaixonados. Imagina. Lisa deve estar sofrendo muito. Josefa reflete em silêncio. Então entende. Té quer voltar para Diná. Porque ela é forte. Porque é generosa. Alguém que pratica a lei do amor. Do fundo do coração. Mesmo sem ter crença. Mais do que muita gente. Enquanto isso, em outro cenário, Stella procura Bia no colégio. Mas não a encontra. Uma mulher comenta. Faz muito tempo que ela não aparece. Desse jeito pode até perder o ano. Pergunta se não foi morar com o pai. Supõe que talvez esteja em outra escola. Stella confirma. Conta que Bia sumiu da casa do pai. E ninguém sabe onde ela está. A mulher se espanta. Quer dizer que Bia fugiu? Um homem entra na conversa. Diz que a viu outro dia. Muito mudada. Com roupas diferentes. Stella tenta não se desesperar. Pede que, se souberem de algo, avisem. O homem a tranquiliza. Promete espalhar a notícia. Se descobrirem alguma coisa, todos ficarão sabendo. A mulher completa. Deve estar escondida em algum lugar. Mas logo aparece. Stella agradece. Se despede com esperança. E eles garantem que vão ajudar no que for preciso. Enquanto isso, Bia conversa com Igor. Confusa. Pergunta. Como é possível a gente ser um quadrado ou uma estrela? Igor explica. Uma ponta da estrela representa a cultura do ambiente em que se vive. Outra, a carga genética das origens. As duas de baixo são a educação da infância e da juventude. Bia insiste. E qual a diferença entre o quadrado e a estrela? Igor responde. A quinta ponta é a mais importante. A cabeça da estrela contém a essência da vida. O espírito. Bia o encara. É essa essência que você procura? Igor confirma com serenidade. Ela admite. Não entendo. É complicado demais. Quer dizer que alguém pode ser um quadrado, ou uma estrela. Sem compreender totalmente. Igor filosofa. Diz que no fundo, ninguém sabe nada. Nem o que é verdadeiramente importante procurar. E completa. Uma vez encontrada, essa essência jamais se perde. Alberto pede calma a Stella. Pede que ela reaja. Lembra que a filha, mais do que nunca, precisa da sua força e da sua coragem. Ele pede que feche os olhos. Promete trazer algo que ela gosta. Stella está cansada. Passou o dia inteiro procurando Beatriz. Sem sucesso. Ainda assim, determinada, diz que vai continuar no dia seguinte. Vai encontrar a filha. Alberto volta com uma bavará gelada. Consegue arrancar um sorriso dela. Enquanto bebem juntos, Stella confessa. No fundo do meu coração, tenho certeza que vou descobrir o paradeiro de Beatriz. Alberto concorda. Pede que ela una sua energia, seu amor, ao de tantas mães que sofrem a mesma dor. Juntas, mostrarão à filha o caminho de volta. Stella suspira. Diz que Alberto é um homem de muita fé. Enquanto ela ainda se sente pequena. Pede que fale com seus espíritos. Que os invoque. Para ajudá-la a encontrar Beatriz. Alberto explica. Se isso está acontecendo, é porque as duas precisam passar por essa experiência. Será parte do amadurecimento da filha. Stella retruca, indignada. Não é hora de teorizar, Alberto. Beatriz pode estar em perigo. Alberto, firme, pede que ela pense na frase. Os nossos filhos não são nossos. É preciso entregá-los nas mãos de Deus. Stella rebate com dor. Você fala assim porque Beatriz não é sua filha. Alberto encara com ternura. Diz que, apesar disso, gosta dela. Ama-a como se fosse sua. Stella, emocionada, pede desculpas. Chorando, admite que não quis ofendê-lo. Entre soluços, solta. Mas Ismael vai pagar caro pelo que fez. Alberto pede que ela esqueça Ismael. Stella, abalada, implora. Me abraça. Por favor. Enquanto isso, em outro lugar,
Esmael perde o controle com Regina. Exige que ela faça qualquer coisa. Cantar, dançar, inventar. Não aguenta mais olhar para ela sem distração. Ordena que coloque a cabeça para funcionar. Precisa passar o tempo. Regina tenta rir. Lembra que, há uma semana, quase foi para Paris. Ironiza. Diz que está se divertindo à beça. Esmael corta. Lembra que ela está sendo paga para obedecer. E ordena. Dance. Repete várias vezes. Cada vez mais agressivo. Quer se divertir. Quer esquecer de tudo. Regina reclama. Diz que está machucando. Pede para parar. Esmael insiste. Quer curtir. Ela reage com ironia. Aproveita. A cadeia te espera. Ele ignora. Continua a ordenar. Cada vez mais intenso. Gritando. Quero esquecer de tudo. No auge do descontrole, revela sua dor. A filha foi embora. E Selin está com outro. Chora. Em outra cena, Agenor muda o tom com Zeca. Pede desculpas. Mas logo insinua. Casamento com uma mulher bonita como Sofia deve ter uma motivação, não é? Zeca interrompe. Pede que pare e se sente. Explica que foi apenas um acordo. Sofia precisava de um pai para o filho. Só isso. Agenor desvia. Fala de Lisandra. Critica Estela por soltar a corda. Lisa reage. Pede para ele não se meter na vida dos outros. Mas Agenor insiste em falar de Sofia. Quer descobrir quem mais esteve envolvido. Zeca perde a paciência. Diz que não importa. Não quer saber. Agenor elogia. Chama-o de macho. Afirma que não deve dar cobertura para nenhum safado. Zeca, frustrado, solta. Minha única preocupação era Sofia. Casei com ela apenas para cuidar dela. Agenor cutuca de novo. Questiona sobre casa. Móveis. Zeca responde seco. Não me importo. Lisa intervém. Deixa ele em paz, Agenor. O importante é ele ser feliz. Ela encara o pai. Eu quero ser feliz. Eu me amo. E não preciso da sua moral. Baseada em grana. Depois, Lisa menciona o término com Té. Pede que nunca mais ouçam o nome dele dentro de casa. Agenor se surpreende com a briga. Mas logo comenta, satisfeito. Agora reconhece o verdadeiro Agenor. E sabia que por trás da mudança dele havia dinheiro. Agenor explica. Não pediu nada. Foi Té quem ofereceu. E conclui, rindo. Agora, o táxi dançou de vez. Enquanto isso, Carmen se espanta com as compras de Lisa. Brinca, perguntando se ela resolveu comprar o shopping inteiro. Lisa sorri. Diz que quase vai pagar em 10 anos. Só quis mudar um pouco. Sentiu vontade. Carmen observa. Diz que gosta de ver tudo aquilo. Acha bonito. Mas insiste em saber. Por que Lisa resolveu fazer isso agora? Lisa minimiza. É só roupa nova. Carmen não aceita. Pede que ela sente. Que olhe nos seus olhos. E diga. O que aconteceu? Lisa primeiro nega. Mas depois, confessa. Té terminou com ela. Disse que voltaria para a casa da mulher. E para a filha. Lisa garante que não está tão triste. Apenas um pouco. Porque Té foi gentil. Desejou felicidades. No fim, Lisa afirma para si mesma. Eu vou ser feliz. Mas Estela não acredita no que ouve. Repete, indignada. Eu não acredito. Como assim? Té vai morar com Diná? Diná pede calma. Lembra que ele é o pai da filha dela. Raul alerta. Ninguém sabe ao certo do que Té sofre. E pode ser arriscado deixá-las sozinhas. Se ele tiver uma crise, vai ser uma barra. Estela insiste. Diz que Diná está doente de angina. E que assumir essa responsabilidade é loucura. Mais louca até que o próprio Té. Diná responde firme. Conversou com o médico. E ele garantiu. Está tudo bem. O único problema foi ela ter parado de tomar o remédio. Estela ironiza. E por que esse médico não hospeda os pacientes na casa dele? Raul implora. Diná, acorda. Pense na sua filha. Maroca entra na conversa.
Diz que até Josefa concorda. Té só quer a Diná. Diná insiste. Ele não quer Lisa. Não quer a casa da mãe. Depois da morte de Otávio, a vida dele desandou. Raul, sarcástico, rebate. E agora, com Otávio morto, vocês vão ficar juntos de novo? Diná nega. Garante que terá uma conversa séria. Para ela, Otávio continua mais vivo do que nunca. E Té é como um irmão. Raul duvida, mas decide não dar mais palpites. Conhece a teimosia dela. Estela apoia o irmão. Faça o que quiser. Diná. Maroca dá razão à filha. Estela, farta, responde seca. Tenho mais o que fazer do que ouvir essas maluquices. E vai embora. Diná pergunta quem vai buscar Té. Estela devolve a pergunta. Raul sugere Mauro. E, se ele não puder, Raul mesmo se prontifica. Maroca pede que Diná desça um pouco. Quer que Maria arrume o quarto. Coloque um vaso de flores. Diná orienta a mãe a se livrar das minhocas. Preparar o espaço. O doutor Teodoro Dias vai dormir no quarto dela. E Pet ficará junto. Fim. Diná declara. Ama Otávio. E vai amá-lo. Até morrer. Mais tarde, Tibério se aproxima de Estela. Pergunta por notícias de Beatriz. Estela não sabe de nada. Tibério, confiante, garante. Ela vai aparecer. Hélio, que conhece muita gente na polícia, vai arranjar alguém para procurá-la. Fim. Diná declara. Ama Otávio. E vai amá-lo. Até morrer. Tibério se aproxima de Estela. Pergunta se há alguma notícia da Bia. Estela, abatida, diz que não. Ele a consola. Garante que a menina vai aparecer. E lembra que Hélio, com seus contatos na polícia, vai arranjar alguém para procurá-la. Estela comenta que já registrou na delegacia. Tibério suspira. Fala como as notícias demoram a chegar, mas logo abre um sorriso. Quer contar outra novidade. Sua aposentadoria. Saiu. Estela se anima. Ele então revela. Agora pode realizar o antigo sonho. Reunir crianças de rua. Ela reage surpresa. Mas isso vai exigir muito dinheiro. E uma casa enorme. Tibério confirma. Explica que a casa será cedida por a dona. E que tem economias para começar. Quer reunir muitas crianças. Tratá-las como filhos. Para que não passem pelo que ele mesmo passou. Estela, emocionada, o elogia. Parabeniza. E oferece ajuda. Conte comigo. Tibério agradece. Tocado. Confessa que quis contar a ela. Porque Estela nunca zombou do seu sonho. Sempre o compreendeu. Ela deseja sorte. Abençoa o amigo. Que Deus lhe proteja. Enquanto isso, Té retorna à casa de Diná. Radiante de alegria. Corre até Pet. A abraça com força. Minha gorduchinha. Agora, estou de vez com você e com sua mãe. Pet lembra que a avó disse que ele tinha viajado. Té desconversa. Diz que ela se enganou. E mostra os presentes. Maria e Pet se animam. Entre eles, o Rei Leão. Diná observa. Té a elogia. Você está linda. E com um sorriso, afirma que voltou de vez. No mundo espiritual, Otávio observa. Júlia percebe seu incômodo. Pergunta o que sente. Otávio desabafa. Viu Té voltar. E tomado pelo ciúme, insiste que Diná é dele. Júlia lembra que a vida continua na Terra. Mas Otávio não aceita. Se deixa consumir pelo apego. De volta ao grupo, Tibério ergue uma taça. Quer fazer um brinde. Fátima e Sininha pedem que conte seu sonho. Ele revela, emocionado. Agora aposentado, vai transformar a casa de Adona em um lar para crianças sem família, cumprindo a promessa que fez a si mesmo. Fátima pergunta se ele vai se mudar. Ele confirma. Diz que precisa morar com Adona. E com as crianças. Sininha fica confusa. Tibério, tímido, hesita. Mas enfim, se enche de coragem. E pede Sininha em casamento. Ela se assusta, se emociona. E confirma o pedido. Levanta um brinde, como nos filmes. Todos comemoram. Parabenizam o casal. E elogiam Tibério pelo projeto.
Ele sai para organizar a lista de colaboradores. Sininha o acompanha, orgulhosa. Enquanto a festa continua, Té comenta que nunca devia ter saído dali. Diná sorri, firme. Fique o tempo que precisar. Té olha ao redor e explode de felicidade. Essa é a minha casa. Suspira, emocionado. Promete ser o marido mais fiel do mundo. Confessa que sentiu muita falta dela. No mundo espiritual, Otávio observa. Se contorce de dor. Diz que não suporta mais essa tortura. Que precisa fazer alguma coisa. Maroca chama Té. Ele responde carinhoso. Recebe a notícia de que ela está feliz por ele ter melhorado. Ele pede um abraço. Ela ri. Diná encara Té. Pergunta sobre Lisa. Ele é direto. Não existe mais nada. Agora. Só Diná. Mas ela corta o assunto. Diz que conversarão depois. Confessa que ama muito Otávio. Té retruca. Ele está morto. Diná balança a cabeça. Não para mim. Sinto como se a qualquer momento ele pudesse entrar por aquela porta. Ela afirma que Otávio vive dentro dela. O que tiveram foi tão forte que os dois se tornaram um só. Té tenta insistir, mas Diná se afasta. No além, Júlia aconselha Otávio. Ele precisa se libertar dos apegos. Otávio rebate. Diz que sabe que Té gosta mesmo é de Lisa. E que é com ela que deveria ficar. Samuel intervém. Se ele ama de verdade Diná, precisa agir com sabedoria. Mas Otávio insiste. Repete que a felicidade dela depende dele. Não aceita perder. Diz que precisa ir até lá. Samuel sugere pedir orientação ao irmão Daniel. Júlia duvida que ele permita. Otávio insiste. Samuel, contrariado, acaba concordando. Enquanto isso, Glória chama Caso. Dudu já dormiu. Ela respira fundo. Precisa falar. Pensei bastante. E percebi que estamos cometendo um erro. Ela explica. Sempre trabalhou com o irmão dele. Sempre foram amigos. Mas quando conheceu Caso, se confundiu. O elogia. Simpático. Agradável. Mas admite. Aceitou o pedido de casamento pela amizade. Não por amor. Ela confessa, firme. Não te amo. Isso não vai dar certo. Caso sorri de leve. Responde tranquilo. O amor vem com o tempo. Eu sei esperar. Na mesa, Tato ri. Pede para deixarem a garrafa ali. Entrega o troco. Debochado. Johnny estranha. Vê Tato cercado de mulheres. E provoca. Vai distribuir bebida também? Tato ri alto. Cada um pega o que quiser. Hoje eu tô bancando. Johnny chama o garçom. Pede outra garrafa de uísque. Manda deixar na mesa. E já chama uma moça para dançar. Vem cá, minha gata. Leva a jovem para a pista. Tato comenta rindo. Esses caras são demais. E aí, como estamos indo? Enquanto isso, Gomar entra no quarto. Procura a Andresa. Descobre que foi enganada. Alexandre observa tudo. E dá risada. Gomar chama Francisca. Pergunta da filha. Francisca, nervosa, responde que está dormindo. Já é tarde. Gomar rebate, sarcástica. Cínica. Francisca pede desculpas. Aflita. Alexandre perde a paciência. Declara que a festa acabou. Diz que aquilo é uma palhaçada. Só Antônio pode resolver. E garante. Amanhã mesmo ele estará ali. De repente, Gomar tem uma ideia. Os olhos brilham. Vai homenagear Zico. Patrocinar Antônio. Transformar o hotel da fazenda no melhor do país. E ainda, tornar sua filha rainha do gado. Já planeja. Amanhã mesmo mandará buscar Antônio. Gomar se anima. Conta a Francisca que vai organizar a maior competição de esporte rural do país, em homenagem a Zico. Diz que ele sempre foi apaixonado por exposição, por rodeio, e que merece essa lembrança. Com brilho nos olhos, revela o nome: Troféu Arthur Muniz Neto, o Zico. Quer cavalgada, vaquejada, laço, salto e muita festa. Mesmo tarde da noite, não se aguenta. Pega o telefone e liga para Zumira pedindo para falar com Antônio. Como ele já dorme, combina de ligar cedo no dia seguinte.
Enquanto isso, Alexandre pensa sozinho. Promete a si mesmo que vai planejar cada detalhe, sem chance